Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Eu sou Patrícia Giane Benites, psicóloga, escritora, e hoje eu tô aqui mais uma vez, na Feira do Chalé, então o Chalé da Praça 15, onde eu vou estar desenvolvendo as gravações deste dia. E eu tenho a grata satisfação, e vocês vão entender daqui um pouco por quê, né? De estar recebendo aqui no canal a Adriane Gonzalez Michel, que escreveu esse livro Essência e que eu já fiz a leitura de um texto que eu adorei há um bom tempo aqui no canal. Mas antes de iniciar esse bate-papo e a gente contar essa história, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Vai aí, se inscreva, e colabore com a gente para difundir a arte como promoção da vida, saúde mental, espiritualidade, para também mostrar o quanto que tem pessoas por aí produzindo muita literatura, muita escrita e muitas outras formas de arte. Mas, Adriane, finalmente estamos aqui! Gente, a gente estava tentando há um ano depois. Assim, porque primeiro eu tive que sensibilizar ela aqui, E depois, na verdade, a gente não conseguia, Mas eu tô muito feliz de poder te receber aqui, É uma psi também, uma psi no mundo da literatura. Mais uma. Tantas que a gente tem aí encontrado, nesse caminho. No caminho da literatura, das artes. Isso. Então, Adriane, seja bem-vinda. E assim, tu pode estar te apresentando, então, para as pessoas, e podendo falar aquilo que tu acha importante neste início de bate-papo. Tá bem. Então, bom dia, Sou a Adriane, como a Patrícia já falou. Escrevi o ano passado o primeiro livro solo, Essência, um livro de poesias. E como a Patrícia disse, um ano atrás ela me convidou para esse bate-papo. Nós estamos na feirinha do livro do Chalé da Praça 15. Venham, estou cheio de escritores e escritoras aqui com seus livros. E na minha primeira feirinha, onde eu participei pela primeira vez, em dezembro do ano passado, conheci essa querida, a Patrícia, e ela já tentou me convencer a esse bate-papo, essa entrevista. Eu fiquei meio assim. Ela leu uma poesia minha no canal. Todas as mulheres são bruxas. E eu posso até colocar depois também aqui na descrição, Pode ser. A data para quem quiser, porque para mim assim foi, tem várias, mas aquela naquele momento assim, e até hoje eu lembro, Essa poesia faz um certo sucesso entre as mulheres. E então nós não conseguíamos horário, as agendas não fechavam. E hoje, exatamente um ano depois, conseguimos finalmente estar aqui conversando. E assim, Adriane, como é que tu chega, nesse processo do livro, Como é que tu chega na literatura, assim, a tua caminhada, Eu comecei a escrever poesia. Eu escrevo escrevo contos também, mas a minha praia é a poesia. Eu comecei a escrever com 17 anos, Na época que eu estava fazendo estágio de magistério, me formei como professora. Foi nessa época, de 17 para 18, comecei a escrever e segui a minha vida escrevendo, mas eu escrevia assim, quando tinha um tempinho, era mais um hobby. Depois eu passava alguns anos sem escrever, depois voltava.
E depois que eu me aposentei como professora, depois de 30 anos dando aula, que eu comecei a me dedicar mesmo mais à escrita, né? Tive mais tempo, comecei a mergulhar mais, né, no mundo da poesia, né? Colocar mais o meu coração. Já colocava, mas eu comecei a ter mais tempo e disponibilidade para me dedicar mais intensamente e profundamente a escrever. Né? E hoje em dia não é um hobby, é um ofício. Né? Então, como tu falaste, eu sou psicóloga também, já cheguei a trabalhar como psicóloga. Atualmente não estou trabalhando como psicóloga, estou mais no caminho realmente da escrita, né? E esse livro, ele é um apanhado entre as centenas de poesias que eu escrevi. Eu escolhi 61, 62 que tem aí. É de toda a minha trajetória de 1986, quando eu comecei, até 2021. E estão fora de ordem, né? Elas não estão em ordem cronológica. Agora, é muito interessante e às vezes eu comento isso, né? Não sei se aqui no canal já cheguei a colocar sobre isso, né? Que às vezes esse mundo da literatura, da poesia, né? De qualquer forma de expressão, ela às vezes inicia muito, muito cedo, né? E tem alguma coisa que nos afasta naquele momento desse percurso, né? Para mim, o que eu identifico foi a faculdade, né? Para ti talvez tenha sido o próprio trabalho, enfim, e daqui um pouco, quando tu consegue parar, se aposentar, tu retoma esse processo, né? O que é uma coisa muito importante, porque às vezes tem pessoas que fazem mesmo poemas, né? Eu me recordo agora de uma pessoa que eu conversei, que está aqui no canal, que também escrevia desde muito pequena, né? E aí parece que aquilo é um hobby, e talvez em algum momento realmente né? Até que um determinado dia aquilo passa a ser algo que de fato a gente tem uma implicação e uma dedicação diferente, né? Eu hoje também não me vejo sem escrever, pelo menos nesse momento da vida, né? Que deve ser o que está acontecendo contigo também. Sim, sim. Quando eu falei em hobby, era mais no sentido assim, não era para me divertir, né? Era porque era algo que surgia mesmo, essa questão de escrever. Eu sempre tive essa necessidade de colocar em palavras, traduzir em palavras o que eu sentia, o que eu percebia, né? Então, aquilo que eu estava vivenciando, até hoje assim, né? Mas eram coisas assim que eu fazia, né, esporadicamente. Hoje em dia se tornou algo vital para mim. Como o ar que eu respiro, eu preciso escrever. Né? Estou sentindo alguma coisa, eu preciso escrever, eu transformo em poesia. Ou eu vejo alguma coisa que me fascina, eu transformo em poema, em poesia. Então, hoje em dia é uma coisa assim do meu cotidiano, é algo que eu não conseguiria mais viver sem. É que passa a ser inerente, né? Faz parte. Faz parte. Não uma coisa à parte, tá ali. Que já fazia, mas eu não percebia e também não, aquela loucura do dia a dia também nem, acho que não tinha tanta consciência do quanto era importante para mim, né? E a escrita, ela tem essa questão de poder possibilitar, ou toda a expressão de arte, alguma emoção, algum sentimento, alguma sensação. Então, a gente transporta algo que naquele momento está nos mobilizando, seja porque foi encantador alguma coisa, seja porque é uma dor, né? É uma forma de poder conectar com aquilo que a gente está sentindo e percebendo. Contigo é assim também? É assim também,
E uma coisa que eu não esperava e que começou a acontecer, principalmente durante a pandemia, um retorno que eu tive, porque durante a pandemia foi quando eu realmente comecei a escrever mais ainda. Eu fiquei em casa, fazendo isolamento, e aí eu comecei a produzir mais e mais. E um retorno que eu tive, que eu realmente não esperava, de várias pessoas me falarem nas redes sociais, onde eu compartilho meus poemas lá, elas me agradecerem por eu estar compartilhando meus poemas nas redes sociais num momento tão difícil. Eu não imaginava aquilo que várias pessoas disseram assim: Adriane, os teus poemas são um alento para esse momento tão desesperador que a gente está vivendo, esse momento de incerteza e de medo em função da Covid. E aquilo assim me impactou muito. Eu não imaginava, né, que eu estaria fazendo um bem para alguém, escrevendo e compartilhando a minha escrita. Era um lado assim que eu não tinha me dado conta, sabe? Até então era eu escrever aquilo que a minha visão de mundo, aquilo que eu percebia, aquilo que eu sentia, né, o que eu gostava, o que eu não gostava, e expus ali no livro, expus nas redes sociais, mas eu não imaginava que ia ter esse impacto, assim, esse retorno, sabe? Não imaginava mesmo. E eu tenho me dado muito conta, né, disso, assim, e até analisando mesmo a questão das redes sociais, né, o quanto que às vezes a gente não percebe isso que tu tá dizendo, mas ao mesmo tempo o alcance daquilo que a gente coloca e expressa ali, né? Então, seja o vídeo que a gente coloca, seja a escrita, sempre vai ter um sentido para alguém. Assim como a gente também chama atenção determinadas coisas que estão escritas, né? Determinadas lives. Se tem alguma coisa que vai nos chamando, também é aquilo que a gente está colocando, né? Então, reconhecer isso também nos traz uma responsabilidade de poder ecoar, de saber que aquilo é importante, sim, né? E isso ajuda outras pessoas que muitas vezes, eu vou falar pela enésima vez, né? Eu tenho uma amiga, enésima vez, literalmente, porque eu já falei aqui nos vídeos muitas vezes, né? Eu tenho uma amiga que o que ela escreve é algo assim extremamente profundo. Extremamente profundo. E eu tenho tentado convencê-la a compartilhar, por entender e por ver naquela escrita dela uma profundidade e algo tão importante para tantas pessoas, mas ela ainda não consegue. Eu referendo geralmente para ela os vídeos que eu estou citando. Eu não vou dizer o nome, é claro, né? Não vou fazer isso com a minha amiga. Mas é tão importante a gente reconhecer que aquilo que a gente às vezes escreve, que a gente fala, ele tem ressonância. É uma responsabilidade também, ao mesmo tempo que é algo para a gente poder expressar, também é importante para tantas outras pessoas, né? Então, se a gente acaba se dando conta disso, e tem tantas coisas aí nas redes. Tem de tudo. O meu olhar já disse, né? Enfim, eu acho que precisa cada vez mais a gente poder produzir e dar a possibilidade para outras pessoas se reconhecerem naquilo, ao mesmo tempo que também se estimularem, né? Isso. Reconhecerem a importância. Mas, Patrícia, eu era como a tua amiga, né? Porque, como eu falei, eu comecei a escrever com 17, eu escondi, a minha vida inteira eu escondia minhas poesias de todo mundo, nem a minha família lia. Ninguém sabia que eu escrevia. Eu não falava a ninguém, nem minhas amigas, ninguém sabia que eu escrevia. A minha mãe, os meus irmãos, meu pai sabiam, assim, mas eu não mostrava para eles, não mostrava para ninguém, que eu morria de vergonha, eu achava que era tudo muito ruim.
Eu joguei fora muita coisa que eu escrevi, porque eu pensei, ai meu Deus, isso aqui não é uma porcaria. Eu rasguei e joguei fora muita coisa assim, do tempo de juventude. Ainda hoje, quando eu escrevo alguma coisa, mas hoje em dia eu procuro não jogar fora, eu guardo, depois eu vou lá, eu arrumo, né? Mas eu escondia de todo mundo. E quando é que foi? Foi em 2016, 30 anos depois que eu comecei a escrever, sem mostrar para ninguém, eu fiz uma página no Facebook, porque eu vi uma amiga minha também escrevia, e ela fez uma página de poesia, e eu imitei ela, eu pensei, que legal, uma página de... Bacana, né? Eu imitei, né? E eu vi, realmente tem várias páginas de poesia no Facebook, tem páginas de tudo. E eu pensei, olha só, por que eu não faço isso? Eu vejo como é que é o retorno, né? Porque eu achava que eu escrevia assim, eu tenho uma autocrítica muito forte, né? E aí eu montei essa página que se chama Essência, o mesmo nome do livro, porque esse nome eu já vinha assim, há mais de 20 anos pensando assim, um dia que eu fizer meu primeiro livro vai se chamar Essência, porque meus poemas são da minha alma, da minha essência, né? E aí quando eu fiz a página tá lá, quem quiser seguir, é Essência o nome, e eu comecei a colocar ali, no primeiro dia eu já coloquei várias poesias, convidei meus amigos todos para seguir, para curtir, e fiquei aguardando o retorno, né? E o retorno foi muito bom. Foi muito bom e as pessoas ficaram muito surpresas, né? Porque conheciam a Adriane professora, a Adriane psicóloga, não conheciam, então era a Adriane amiga, mas não conheciam a Adriane poeta, a Adriane escritora, ninguém sabia, né? Então todo mundo ficou surpreso e aí o pessoal começou a pedir para publicar mais, né? Enfim, e aí isso foi, sabe assim, isso foi me estimulando, me motivando, né, a continuar publicando. Na época eu não tinha Instagram, depois quando eu fiz o Instagram, hoje em dia eu tô mais até no Instagram, eu comecei a publicar direto no Instagram, mas nunca tinha publicado livro. Então eu entendo a tua amiga, assim, identifica, né? Mas com certeza ela deve publicar, vai publicar. Eu vou continuar assim, isso. tocando porque ela, a gente é muito, geralmente escritora é assim, né? A gente tem uma autocrítica, uma severidade. Eu sou muito severa comigo mesma, eu tô deixando assim um pouco isso de lado, é muita terapia que a gente faz, que ajuda bastante, né? A gente tem que ter essa autoconsciência de que não é ruim o que a gente está fazendo, não está muito bom, vamos arrumar aqui, vamos arrumar ali, né? Mas eu tinha essa tendência a achar que o trabalho dos outros, né, era melhor, enfim, se eu publicasse uma poesia, não iam gostar e não ia ter esse retorno que eu tive na pandemia, o meu conforto, o meu alento é ler tuas poesias no Instagram. Eu pensava, nossa, nunca imaginei isso, né? Porque às vezes eu sentia isso em relação às poesias das outras pessoas, mas eu não imaginava que as minhas também poderiam, né? Às vezes a gente não junta o ler com o né? Autocrítica alta estratosfera. É que assim, é algo... Eu acho que não só eu, né? Muitas pessoas acabam colocando, né? Que, claro, da expressão a de fato publicar, né? Tem a diferença que é isso que bom, a gente faz uma seleção, a gente passa por uma revisão, a gente vai ajustando, né? Algumas coisas. Então, tem um caminho a ser percorrido. Mas independente disso, tudo que a gente produz pode encontrar eco em alguém. Às vezes é aquilo que está necessitando. Isso. Sabe aquilo que entra ali, puxa, mas olha só, faz todo sentido, né? Quantas vezes a gente já não se deparou assim com algo que diz, puxa, mas olha aqui, tem tudo a ver com o que eu estou vivendo, tem tudo a ver com o que eu estou sentindo. Então, isso desmistifica de fato a questão de que o que a gente escreve, o que a gente fala, né, não tem importância.
tudo tem importância, né? Eu acho que a gente tem que ter esse olhar e ter o cuidado dessa questão da autocrítica, de fato, né? E a gente tem visto muita gente publicando e, assim, ó, é fantástico. É fantástico. Quando tu vai ler, meu Deus, é muita coisa, né, que está sendo produzida. Bastante gente boa, né? E muita gente aqui, né? Muita gente. No Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, muita gente, né? Encontrei várias pessoas na Flip, em Paraty, do Rio Grande do Sul, né? De vários outros lugares, mas também do Rio Grande do Sul, né? E talvez, assim, essa caminhada, essa experiência, né? E na pandemia, acho que aconteceu muito isso, né? Das pessoas tentarem achar uma forma de passar o tempo, de aprender com aquele tempo, né? E as redes acabaram tendo um papel importante nesse período, né? E para ti foi um reconhecimento, né? Daquilo que acabou também gerando um livro que é lindo, assim. Se vocês for, tem várias paginazinhas aqui marcadas, né? Porque é isso, né? Eu acho que é traduzir um sentimento e dar a possibilidade de que isso reverbere na vida de uma outra pessoa, que faça sentido, né? Que é o mais importante, talvez, nesse processo, assim. A gente vive numa sociedade que precisa muito de alento. A gente precisa muito de boas palavras. Não é passar a mão por cima, é dar a possibilidade de equilibrar com tantas coisas que acontecem. Isso. E não é o alienar-se também, né? Porque tem pessoas que... os poetas estão publicando poesia, com tanta coisa ruim que acontece, que pessoa mais alienada, mas não é nada disso, é que a gente precisa, né, a gente precisa ter a gente precisa usar esse instrumento, que são as redes sociais, né, tem outros também, mas as redes sociais são muito importantes nisso, para a gente mostrar coisas boas também, como eu falei, né, dar um conforto, transmitir o que a gente está sentindo, que pode reverberar no que a outra pessoa também está sentindo, e pode ser um sentimento agradável ou desagradável, não importa, né? Eu posso estar falando da natureza, do céu, eu não estou alienada porque as coisas estão acontecendo, né? Porque eu estou falando do céu, enfim, ou das árvores, que eu escrevo muito sobre natureza também. Porque para mim tudo está interligado, né? E nós somos parte disso tudo. E colocar isso nas redes sociais não significa não estar considerando as tragédias todas da humanidade, os problemas das pessoas. Eu também tenho os meus, mas dar um outro olhar, né? E eu cuido muito isso, assim. Como eu uso as minhas redes, o que eu quero transmitir, né? A tragédia já tem demais e a gente sabe disso, né? A gente não está alienada disso, mas a gente também precisa mostrar que há esperança de alguma coisa boa, né? Que existe um outro lado, a gente tem que alimentar esses sentimentos bons que todos nós temos. Então, nem que naquele momento que a pessoa está lendo aquele poema, ela se sinta bem, né? Isso para mim já é uma grande coisa, né? A pessoa já está conseguindo se sentir bem com ela mesma, lendo um poema. Eu acho que isso já é uma contribuição. Pelo fato de ter tantos problemas, né, na humanidade. É que a gente ficar imerso o tempo inteiro dentro dos problemas, na verdade, não nos ajuda a encontrar potência para lidar com eles, né? Então, reconhecer que existe é necessário, mas a gente precisa encontrar forças que nos ajudem a equilibrar, porque senão a gente vai
só girar em torno do pessimismo, do que nada vai dar certo, né? De que não tem escolha para nada, né? Porque o mundo está muito ruim, todas aquelas coisas que muitas vezes passam dentro da nossa sensação e que muitas vezes é dita cotidianamente. Então a arte, ela, que muitas vezes ela também é dura, ela também faz a gente se desacomodar, né? Eu vejo muitas vezes no Islã, né, algumas poesias que me descolam assim, me levam para um outro espaço, assim, vendo aquelas pessoas trazendo uma realidade ali transformada numa poesia, ao mesmo tempo que tem ali uma crítica, né, e que tem uma dureza de vida, mas que é uma arte que faz com que aquilo que se está vivendo entre num outro nível. Uma transmutada, né, naquela dor. Isso. Exatamente. Isso é muito legal, isso é muito importante. Tem muita gente que faz isso, muita gente boa que faz isso. Eu tenho algumas poesias também que falam da parte assim de política, social. Não é uma coisa que me inspira muito para escrever, né? Embora eu goste muito de política, mas eu tenho algumas coisas assim que falam da realidade. Tem alguma até nesse livro e outras que não estão nos livros. Mas não é essas realidades muito duras, assim, não me inspiram muito a escrever poesia, né? Já escrevi algumas, como eu disse, mas eu acho muito importante quem escreve, assim, eu acho genial, porque tu transforma aquela dor, né? Eu tenho lido algumas que fazem com que eu me desloque mesmo, me desacomoda, né? Me dá uma sensação assim estranha, ao mesmo tempo que faz eu refletir sobre aquele processo. Então a arte, ela tem vários caminhos, né? O importante é que a gente entenda que é necessário, quanto mais arte a gente produz, talvez mais resiliente a gente se torne. Com certeza. A gente se torne. Com certeza. Mas, Adriane, tem novos projetos por aí? Tenho sim. Eu estou com 3 projetos em andamento, né? A minha praia é a poesia, né? Mas eu escrevo contos também, então eu tenho um livro de contos que está sendo, né, gestado, digamos assim, né? Um segundo livro de poesias também, tá? E também um outro projeto que é um livro de poesias para crianças. Olha, que legal! Então os 3 estão em andamento, não sei quem vai nascer primeiro. A gente nunca sabe, né? A gente sempre tem alguns projetos, a gente nunca sabe qual é o que vai efetivamente. Em alguns momentos eu achei que fosse ser o livro de contos, achei que ia sair esse ano agora, mas não, esse ano não saiu, né, nenhum. E depois eu achei que era poesia para criança, aí agora já estou achando que o segundo livro de poemas para adultos saia primeiro, não sei o que vai ficar pronto primeiro. Mas... O bacana é que temos projetos, né? Temos projetos. Eu vou te convidar então a passar as redes que vai também estar aqui na descrição da nossa conversa e que tu possa então finalizar com uma poesia. Então, tu pode estar passando as redes num primeiro momento para as pessoas poderem te seguir, né? Saber onde te encontram. Então, meu Instagram é Adriane Zales. Então, lá eu publico direto, assim, poemas ou trechos de poemas. Muitos que não estão nesse livro, alguns trechos de poemas que vão estar no próximo livro, outros que não foram publicados nem vão ser publicados em livro, inclusive, que eu não falei, antes de eu fazer esse livro aqui, solo, né, em 2021, eu participei de 4 coletâneas. Eu que nunca tinha publicado nada na vida, num ano só, em 2021 eu participei de 4 coletâneas. A primeira foi do Mulherio das Letras na Lua, com 2 poesias. Participei de uma coletânea da Lura Editorial,
Ode ao Tempo, com 4 poemas falando sobre o tempo, que é um tema até que eu escrevo bastante sobre o tempo. A outra coletânea também é do Mulherio, que só tem e-book, só foi feito e-book, que era uma homenagem para as mulheres afegãs. Naquela época, que o Talibã tomou conta de novo, né? Então foi feito esse book com contos, crônicas, poemas. Aí eu fiz uma poesia para elas, né? Legal. Se não me engano, o título é Minhas Irmãs Afegãs, uma coisa assim, o título. E a outra coletânea é a Intuição, se chama Intuição, que era de mulheres escrevendo sobre o que é ser mulher, né? Então, no mesmo ano, assim, foram 4, né? E o ano passado eu participei de uma coletânea de contos, também, com um conto meu. E no mesmo ano, no mesmo mês que eu recebi esse, mesmo no meu aniversário, eu recebi esse aqui em casa aí, mais um presente de aniversário. Que bacana. O de contos. Que bacana. E eu estou no Facebook também, Adriane Gonzalez, e eu não tenho entrado muito no Face, tá? E a minha página de poesias é Essência, tá? Então, agora é para ler? Pode, te sinta à vontade. Deixa eu ver uma aqui. Bom, eu vou ler uma poesia que se chama Palavra. Palavra não ouvida é ida para não se sabe onde, sem volta, sem vinda. A palavra, quando não importa, é porta fechada, cerrada, por onde ninguém entra, ninguém sai, onde nada se transporta. Palavra que é desconsiderada é estrada, vazia, deserta, onde se caminha só, com bagagem pesada. A palavra que ninguém escuta é luta interna, que se trava consigo mesma, com força bruta. Palavra, quando é desrespeitada, é nada, é como se valor não tivesse, como se estivesse errada. A palavra que não é percebida é ferida, que fica pulsando em quem a pronunciou, e por muito tempo ainda é sentida. Essa era uma das que eu tinha até marcado. Eu escrevi esse poema num momento assim, eu estava muito irritada, porque eu tinha passado por uma situação, um grupo assim, de pessoas que eu tentava falar e ninguém me escutava. E eu passei por essa situação assim, muito recorrente, e aí eu escrevi sobre isso. E aí surgiu essa poesia. Isso é muito importante, né? A palavra, ela nos coloca numa outra condição, né? De vida, de relação, né? Então, a gente pode fazer várias considerações que a gente vai deixar. Vocês sabem que eu começo a, né, refletir, não paro mais, né? Mas acho que tu trouxesse muito bem essa poesia, para que a gente lembre do quanto é importante a palavra, né? E de que muitas vezes a gente é uma linha tênue entre dizer, não dizer e como dizer. Muitas vezes nem é o que é dito, mas é a forma como a gente expressa que acaba gerando uma série de coisas, né? Então, que a gente possa ter o equilíbrio, a sabedoria, né? Para nossa comunicação, a comunicação com a gente, porque a gente muitas vezes, né, precisa também se acolher, se escutar. Primeiro lugar é isso, né? Que a gente não vai fazer isso com outros, a gente não faz com a gente, ou se a gente faz muito para o outro,
tá faltando pra gente, e aí a gente não tá dando o nosso melhor, né? Porque a gente só faz o melhor e só dá o melhor quando a gente faz com a gente em primeiro lugar. E é uma aprendizagem, assim, não é fácil, é desafiador e é uma coisa do dia a dia, de todos os dias, né? Com certeza. Assim, de ficar se policiando, entre aspas, né? Isso. Focando nisso, né? E olhando mesmo, respirando, né? Tanto atento, né? Enfim. Adriane, eu quero te agradecer, eu que né? te agradeço. Adorei, né? Eu também. Acho que a nossa conversa com certeza vai estimular muitas pessoas, né? Espero que sim. Acho que sim, acho que sim. Eu vou relembrar para minha amiga, inclusive. Mas você sabe que eu lembrei durante a conversa, eu conheço também jovens escritores, escritoras, né, que escrevem umas belezuras, de vez em quando, assim, eles têm coragem de colocar lá no Instagram, meio com medo. Alguns me escreveram umas mensagens assim, depois que eu li o teu livro, eu tô assim, eu tô começando a me estimular a escrever. Eu pensei, olha, que legal, assim, olha, por favor, né, vão atrás disso, né, invistam, porque E geralmente tem, em cada cidade tem algum espaço que congrega escritores, escritoras, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem um grupo, vários, não é um, são vários grupos, né? Que vão se reconhecendo, vão chamando outras pessoas, assim, que a gente pode encontrar potência, que pode ter parceria, que pode ter compartilhamento, né? Então eu te agradeço imensamente. 1 ano e pouco depois, então é para ver que assim, persistência é importante na vida, viu? Exemplo de persistência, é verdade. Então, Adriane, muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia. É muito bom, assim, sabe, poder reconhecer essa pulsação, esse afeto. E o teu trabalho, isso que tu faz é maravilhoso, assim, porque tu dá esse espaço para as pessoas, né, se abrirem. A gente tenta que seja um espaço para estar mostrando exatamente o que a gente falou aqui, entende? Meu Deus, tem tanta arte pulsando aí, né? Mas esse trabalho ele não seria possível se não tivesse pessoas como tu. E se não tivesse vocês aí acompanhando, estimulando, falando, né? Alguns até não chegam a fazer os comentários na própria gravação, mas aí me mandam WhatsApp, me mandam lá, né? No direct alguma coisa, né? Porque eu acho que tem, às vezes as pessoas realmente não conseguem muito se colocar ali naquele espaço, mas eu fico muito feliz porque realmente só é possível com essa parceria, né, um coletivo, né? Se não tivesse esse coletivo, esse trabalho não estaria sendo feito. E a gente tem esse grupo aqui em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, nas outras cidades também, né, que se junta para fazer festival literário, saraus, as feirinhas de livro. Um lugar muito importante são os saraus. Em Porto Alegre tem muito sarau bacana de poesia, alguns poesia e música. E lá muitas das pessoas, essas pessoas muito tímidas, enfim, claro, falar no microfone é uma coisa, para mim também não é muito fácil, mas as pessoas que não publicaram livro vão lá com seu celular ou com um pedaço de papel já escrito o seu poema, vão lá ler um poema. Né, vai ficando conhecido, vai perdendo a timidez. Eu sei por mim, assim, também, o primeiro saraus que eu fui, meu Deus, pegar o microfone e ler, quase morria. Mas é um caminho, a gente vai se expondo, né? Com certeza, e a gente vai perdendo essa timidez, né? Que assim, que é bem a timidez que diz, parece que a gente não, que a gente fala não tem sentido. Tem, né? E são barreiras que a gente vai, no exercício, a gente vai
conseguindo avançar mais um pouquinho, né? E o que eu aprendi também, essa coisa do sentido, que em primeiro lugar precisa fazer sentido pra gente mesmo. O que eu escrevo pode não estar fazendo sentido para outras pessoas, mas faz para mim, e isso que é o mais importante, né? Não é assim que vai receber aplausos. Os aplausos acabam vindo, mas é a gente escrever e se posicionar de acordo com aquilo que a gente sente, que faz sentido pra gente. Isso, né? isso mesmo. Esse é o mais importante. Porque isso é integração, né? É o interno se integrando. Então, Adriane, mais uma vez, muito obrigada. Papo de poetas, psicólogas. Psicólogas, poetas. Meu Deus. Mas que é importante. Claro que é muito importante. E as duas coisas, né? Andam juntas. Porque tem a ver com a alma, né? Com a essência da gente. Não por acaso meu livro se chama Essência. É verdade. E o teu canal também, que fala da alma e do coração. Né? Exatamente, porque é isso. A ligação do coração, a gente pode chegar até a alma, que é a nossa essência. É aquilo que é mais profundo e mais verdadeiro. Que Jung chamava, eu já ia dizer, né, como que eu tenho uma proximidade com Jung, parece que ele está sempre comigo, né? Também tenho. Né, do self. Que é isso, né? A alma é a nossa essência, aquilo que é o mais verdadeiro, né? E a gente só chega pelo coração. Pelo coração, pelo sentir. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Aqui a razão, ela ajuda a gente a compreender, a sistematizar, mas isso aqui só vai ter sentido se tiver conexão, né? Com certeza. Senão, só atrapalha. Às vezes atrapalha bastante. Então, gente, com grande gratidão, hoje nos despedimos então dessa gravação aqui no Chalé da Praça 15 e nos encontramos num próximo momento. E como eu venho sempre dizendo, sejamos luz.